Olá pessoal, tudo bem? Então olha só, hoje eu acho que eu vou falar as últimas coisas que ainda restaram sobre fatoração, tá bom? Então a gente vai ver hoje um negocinho que chama o Teorema da Raiz Racional e ele serve pelo seguinte, vamos começar com um problema, tá bom? Vamos direto ao ponto. Vamos supor que o nosso problema seja encontrar as raízes racionais desse polinômio f de x aí, que está aí para vocês, que tem grau 4, tá bom? Por que nós gostaríamos de achar as raízes racionais desse polinômio? Pelo seguinte motivo. Nós vimos na última aula que se eu conheço a raiz de um polinômio, eu consigo fatorar, usando aquele algoritmozinho de fazer a divisão por x menos a raiz, tá bom? Então seria interessante ter algum método de a gente conseguir adivinhar, de certo modo, raízes de polinômios, tá bom? Como a gente só aprende na escola a resolver e achar raízes de polinômios de grau menor ou igual a 2, nós não temos um método assim, pelo menos, né, de resolver, de achar as raízes desse polinômio aqui, tá bom? Então o que a gente vai ver hoje é um jeito esperto de chutar e procurar as raízes de um polinômio que tenha coeficientes inteiros, tá bom? E procurar as raízes racionais desse polinômio. Então como é que é a estratégia? A estratégia é a seguinte. Vamos supor que uma fração p sobre q é a raiz do polinômio f, tá bom? Então, quando eu calcular f de p sobre q, quando eu substituir p sobre q no lugar do x ali, eu vou supor que essa conta deu zero, tá bom? E eu estou supondo também que MDC de p e q é 1, ou seja, essa fração aqui já está simplificada, tá bom? Não está escrito aqui, mas também, evidentemente, eu estou supondo que o q é diferente de zero, porque, como vocês já sabem, se você dividir por zero, morre, né? Tudo bem? Então tá aqui. Eu estou procurando as raízes racionais desse polinômio. E daí? Daí é o seguinte, bom, primeiro vamos escrever as frações explicitamente aqui, que seria isto, né? P a quarta sobre Q a quarta, P ao cubo sobre Q ao cubo, P sobre Q e esse 3 aqui, tudo bem? Então, a coisa que a gente vai fazer em seguida, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos livrar destas frações. Eu vou multiplicar os dois lados aqui da igualdade por Q elevado à quarta, e aí eu me livro dessas frações, tudo bem? E aí a gente vê o que a gente pode fazer com o que sobrar. Então, muito bem, multipliquei por Q a quarta e acabaram as frações. E ficou assim, ficamos com esta igualdade, 2p a quarta, etc, 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 igual a zero. E agora, olha só, tanto o p quanto o q são números inteiros, tá bom? Então, todos os números, todos os símbolos que estão aparecendo aqui são números inteiros. Como é que a gente pode explorar essa propriedade a nosso favor? Nós podemos fazer o seguinte, nós vamos fazer duas fatorações parciais aqui dessa expressão, tá bom? Então a primeira fatoração que a gente vai fazer é essa. Observe que todos os termos, exceto esse último termo aqui, todos os termos têm um p que a gente pode colocar em evidência. Então a gente coloca, tá bom? Então eu vou colocar esse p em evidência aqui, vai ficar multiplicando 2p ao cubo, menos p ao quadrado q, menos 6q ao cubo, e essa é a parte que o p multiplica, e sobrou 3q à quarta igual a zero, tá legal? Então vamos olhar bem para esse 3q à quarta. Olha, isso aqui são dois números inteiros que eu estou somando, essa é a primeira parcela, mais a segunda parcela, isso aqui deu zero, tudo bem? Então olha só, essa primeira parcela aqui, na qual eu coloquei o p em evidência, tudo isso aqui evidentemente é múltiplo de p, porque é p vezes alguém, tá bom? O zero também é múltiplo de p, porque é p vezes zero, tá bom? Então, se eu tenho múltiplo de p e o zero também é múltiplo de p, forçosamente também quem tem que ser múltiplo de p? Esta expressão aqui, 3q à quarta, tá bom? Então, esse termo aqui, 3q à quarta, deve ser um múltiplo de p. Mas nós estamos supondo que a fração p sobre q, que é a raiz do polinômio, ela está simplificada. Então, o p e o q não tem nenhum fator inteiro, nenhum fator primo em comum. Então, se essa expressão 3q à quarta aqui deve ser divisível por p, e o q à quarta não tem nenhum fator em comum com p, então é porque o 3 tem que ser múltiplo de p. Então, a conclusão é que o 3 é múltiplo de p, tá bom? Este símbolo aqui, para quem não conhece, essa barra vertical, ela não indica uma divisão, não, tá bom? Eu só estou falando que o p é um divisor do 3, ou seja, 3 é múltiplo de p, tá bom? Então, um sinônimo para essa expressão aqui é falar que o 3 é múltiplo de p, ok?
Isso é excelente. Então, assim, a gente já descobriu alguma coisa sobre o possível numerador, né, de uma raiz racional do polinômio. Esse polinômio, essa raiz p sobre q, o numerador p, deve ser obrigatoriamente um divisor inteiro do 3. Tá legal? E agora a gente volta então aqui para a expressão de cima e vai fazer uma segunda fatoração parcial, que é colocar o q em evidência nesses três últimos termos. Tá bom? Então aqui como é que vai ficar? Vai ficar 2p à quarta mais q vezes, aí vamos ver o que sobra aqui, né? Vai sobrar menos p ao cubo, menos 6p ao quadrado, mais 3q ao cubo. Pronto. Aí a gente botou isso aqui. E agora a gente faz um raciocínio semelhante ao que a gente fez para o p antes. Olha só. Essa expressão aqui, q vezes blá 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 blá, tudo isso aqui é múltiplo de q. E o zero também é múltiplo de q. Conclusão, essa expressão aqui, 2p à quarta, deve ser múltiplo de q também. Como o p e o q não tem nenhum fator em comum, então é o 2 que tem que ser múltiplo de q. Então a conclusão aqui é que o 2 é múltiplo de q, tá? Ou seja, o q divide 2. Tá legal? Então, olha só, se a gente olhar só para essas duas linhas aqui, para essas duas coisas que estão escritas na linha de baixo, a gente já descobriu um monte de coisa, quase tudo, na verdade, sobre as possíveis raízes racionais do nosso polinômio f de x. A gente descobriu que o numerador tem que ser um divisor de 3 e o denominador tem que ser um divisor do 2, tá bom? Então, no caso geral, a gente está fazendo para um polinômio específico, né, f de x que a gente escolheu, mas no caso geral, de onde que vem esse 3 e esse 2 que estão aparecendo aqui? São os coeficientes aqui do polinômio. Tá bom? Esse 2 e esse 3 aqui vieram lá do que era o f, tá bom? O 2 era o coeficiente líder de f e o 3 era o coeficiente do termo independente, era o termo independente. Tá legal? Então esse 3 que aparece aqui vem desse e esse 2 que aparece aqui vem desse 2. Tudo bem? Então, conclusão nesse nosso exemplo particular, se p sobre q é uma raiz racional do nosso polinômio f de x, ele tem que pertencer a esse conjunto. Tá bom? Quem são os divisores inteiros de 3? Mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Quem são os divisores inteiros de 2? Mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Tá legal? Então, se eu fizer todas as combinações possíveis de numerador e denominador, eu vou chegar a estes candidatos aqui, raízes racionais do nosso polinômio. Tá bom? Bom, ainda aqui tem um monte de número. Tem 8 números escritos aqui. Mais 1, mais 3, menos 3, meio, menos meio, 3 meios e menos 3 meios. Será que algum deles é raiz racional de f? Bom, eu vou deixar escrito, como eu não quero fazer a conta, eu vou escrever aqui o seguinte: é fácil verificar que a única raiz racional de f de x é meio, tá bom? Então, de todos esses números aqui, o único que a gente vai substituir em f de x e vai fazer a conta dar zero é o meio, tá bom? Então, veja, isso pode parecer um pouco trabalhoso, mas na verdade é bem simples. Veja, se eu não sei nada sobre esse problema, se a gente não fez nenhum estudo sobre esse problema, eu não tenho como estreitar, né, ou limitar, ou botar num conjunto pequeno assim, quem são as possíveis raízes racionais de f. Mas na verdade eu descobri um conjunto aqui com apenas 8 elementos, eu sei que todas as raízes racionais têm que estar contidas aqui. Tudo bem? Então, no caso geral, qual que é o teorema? O teorema é o seguinte: o teorema da raiz racional. Como nós fizemos todas as contas aqui usando divisibilidade de números inteiros, essa é a condição sobre o polinômio f de x, tá bom? Então vamos supor que a gente tem um polinômio f de x aqui de grau n, tá bom? Então esse a n é diferente de zero, e é um polinômio de coeficientes inteiros, ok? Se p sobre q é uma raiz racional, que eu já vou supor simplificada, então vou botar assim uma raiz racional irredutível de f de x, então o que a gente descobriu? A gente descobriu, né, no nosso exemplo, que na verdade generaliza, que o p tem que ser um divisor do termo independente, o numerador divide o termo independente, e o q divide o coeficiente de maior grau, o q divide o an. Tá bom? E aí eu posso montar uma listinha então das possíveis raízes racionais do meu polinômio. Então, esse, pessoal, é um jeito muito interessante de vocês chutarem e tentarem adivinhar raízes racionais de polinômios de grau grande. Tá bom? Grande aqui quer dizer maior do que 2. Tá? Então 3 é grande por definição aqui para a gente usar esse teorema. Tá legal? E esse, acho que, sei lá, é a última observação que eu gostaria de dizer para vocês de técnicas de achar raízes de polinômios e, portanto, de fazer fatorações. Ok? Um último exemplo, só para acabar. Vou mostrar que a raiz quadrada de 5 é irracional. Usando um argumento um pouco diferente do que a gente fez em sala para a raiz quadrada de 2, tá bom?
Então é assim, ó, vamos supor que esse raiz quadrada de 5 é um número racional. Raiz quadrada de 5 é uma raiz desse polinômio x ao quadrado menos 5. Né? Se eu troco aqui o x por raiz quadrada de 5, vai ficar 5 menos 5, 0. Então, se o raiz quadrada de 5 fosse racional, este polinômio x ao quadrado menos 5 teria uma raiz racional. Ok? Mas pelo teorema da raiz racional, o que eu sei sobre as possíveis raízes racionais desse cara aqui? Né? O numerador da raiz racional tem que ser um divisor de menos 5. Quem são os divisores de menos 5? Mais ou menos 1, mais ou menos 5. É um número primo, né? E o denominador da raiz racional tem que ser um divisor do 1, porque aqui é 1 vezes x ao quadrado. Bom, se o denominador é um divisor do 1, quer dizer que essa raiz racional que esse polinômio pode ter, ela tem que ser, na verdade, uma raiz inteira, porque o denominador divide 1, tá bom? Então, os únicos candidatos à raiz racional desse polinômio aqui são mais ou menos 1 e mais ou menos 5. Mas nenhum desses números é raiz. Portanto, raiz quadrada de 5 não pode ser um número racional, tem que ser irracional, tá bom? Este mesmo argumento, sem fazer nenhuma modificação, mostra que se eu tiver um número inteiro n, que não é um quadrado perfeito, então a raiz quadrada de n não pode ser um número racional. Tudo bem? Por hoje é só, pessoal. É isso aí.